Pela primeira vez. Alegria em rever aqui o pastor César, sua esposa Vanessa, amigos de muitos anos. Vi aqui a Camila, já uma moça grande. Vi ela bebê, já está casada, morando aqui em Jundiaí. Conheci também o Júnior, né? Filho mais novo do pastor César. E Deus nos dá aqui a oportunidade de conhecer hoje aqui a comunidade genuína, cristã genuína, né? Obrigado, pastor Cláudio, que nos trouxe. Pastor Cláudio congrega ali no Ministério do Ipiranga. E nós viríamos de ônibus, né? O pastor César queria me trazer já ontem, mas devido a alguns compromissos, nós então viríamos de ônibus. Mas aí o pastor Cláudio se ofereceu para nos trazer e louvamos a Deus por sua vida. Queridos, eu confesso que eu estou um pouco cansado. Nós chegamos da Nova Zelândia, hoje é domingo, chegamos quinta retrasada, 10 dias. E nesses 10 dias, somente uma noite eu consegui dormir totalmente, a noite toda, né? Porque a diferença de fusos horários, né? Nós estamos 15 horas na frente. Então, isso nos traz um desgaste muito grande. A gente fica com a mente pesada, a gente não dorme direito, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E quero dizer aos irmãos que a seara é muito grande na Nova Zelândia, mas são poucos os ceifeiros. Eu costumo brincar que nesses 14 anos trabalhando ali na Oceania, nós cobramos o escanteio e corremos para a área para fazer gol de cabeça, né? Porque realmente há muita necessidade. Trabalhamos ali 8 anos na Austrália e já estamos 6 na Nova Zelândia. É uma outra realidade, queridos, daquilo que nós conhecemos aqui no Brasil. Nós trabalhamos com os imigrantes, trabalhamos com os brasileiros e com os latinos que ali estão. Não tem sido fácil. E se estamos de pé, porque o Senhor tem realmente nos sustentado. E, amados, quando o pastor César me fez o convite para que nós estivéssemos aqui, confesso a vocês que eu disse, meu Deus, aonde Melquisedeque é pastor, Abraão só dá glória, né? Pastor César, que hoje é conhecido no Brasil todo, professor de teologia, pregador por excelência, confesso que eu sou o menor dos menores aqui, nesta oportunidade. Mas, como a graça é de Deus, e nós dependemos da mesma e da sua infinita misericórdia, eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, com os irmãos aqui, nesta manhã. Para isso, amados, nós vamos ler 3 textos na palavra de Deus, e tentarmos aqui expor aos irmãos o que o Senhor tem falado conosco nesta palavra. O primeiro texto está lá em Mateus, capítulo de número 16, Mateus, capítulo de número 16, apenas o versículo de número 21, que diz assim a palavra de Deus. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Agora ainda em Mateus, capítulo de número 26, versículo 31 ao 35, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor,
e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Para finalizarmos, queridos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16. Vamos ler aqui, o capítulo é curto, todo o capítulo, a partir do versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se lhe beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós somos campeões em fazermos promessas ao Senhor, propósitos, e no decorrer dos meses ou do ano, a gente falha, a gente se frustra, e a gente fica decepcionado com a gente mesmo. Você queria fazer tanta coisa, você fez promessas ao Senhor, e você não conseguiu cumprir. E você se viu em situações, muitas das vezes,
tristes, estava muito chateado, para baixo. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho nessa. Os discípulos aqui também fizeram promessas ao Senhor e não cumpriram as suas promessas. Ainda bem que o Senhor não nos trata mediante da forma que nós o tratamos. Nós muitas das vezes falhamos em nossas promessas, mas o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas e a sua palavra. E quando nós lemos o texto, queridos, o primeiro versículo, Jesus ele deixa claro o seguinte: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que eu padeça entre os anciãos, que eu seja morto e crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ou seja, o que vai me acontecer é apenas no espaço de 3 dias. Queridos, esses que ouviram essas palavras são aqueles que andaram lado a lado com ele, que viram os sinais, que viram as maravilhas, que viram Jesus curar, Jesus multiplicar os pães e os peixes, Jesus ressuscitar a mortos. Esses foram os mesmos que receberam esta palavra: olha, apenas 3 dias, fiquem tranquilos, não vai passar mais tempo, apenas 3 dias, eu vou ressuscitar e eu vou encontrar com vocês novamente, lá na Galileia. E é interessante, amados, que quando Jesus novamente, reunindo então aqui os discípulos, no texto seguinte que nós lemos, ele faz então aqui um discurso, e os discípulos aqui prometem total fidelidade a ele. Olha, vocês todos vão se escandalizar de mim. Que isso, Senhor? O Senhor nos conhece. E aí Pedro, o mais impossível: Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu jamais. Em outras palavras, o Senhor sabe que eu sou o cara. O meu irmão pode, Senhor. Ele sim, mas eu? O Senhor me conhece. De forma nenhuma. Pedro, você não sabe o que você está dizendo, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Que isso, Senhor? Eu estou disposto a morrer contigo. Dá um parênteses aqui. Quantas e quantas vezes você fez propósitos com Deus? E principalmente na virada de ano, não é assim, irmão? Na virada de ano, do dia 31 para o dia 1º, quanta coisa você coloca ali para você cumprir. Começa na estética, né? Esse ano eu vou perder uns 20 quilos. Não é assim, irmão? Quem já conseguiu perder 20 quilos aí no ano? Eu consegui, irmão. Só ganhei. Não, eu consegui perder, né? Fiz um propósito, só que eu não foi no final do ano. Eu fiz no meio do ano, mas em um ano eu consegui perder os 20 quilos. Isso lá na Austrália. Depois, em 7 anos, recuperei tudo de novo. Ô luta, irmão. Que peleja. Então você faz muitos planos e propósitos. Eu vou perder tantos quilos. Esse ano eu vou me dedicar mais aos estudos. Eu vou ter uma vida mais consagrada. Eu não quero perder uma reunião de oração. Senhor, tu podes contar comigo, porque esse ano eu vou me envolver muito mais na tua obra, na tua casa, com as coisas do Senhor. Esse ano eu quero fazer a diferença, Senhor. Eu não sei quantos anos você professa a fé cristã. Eu estou há 36 anos, vou completar agora no dia 1º de julho de 1990. Eu não sei, talvez você tenha mais tempo do que eu, menos tempo. Mas o fato é que você talvez se cansou muitas e muitas vezes da sua vida cristã, talvez um pouco aquém do que você gostaria, e você então fez promessas e propósitos com o Senhor. E aí o tempo vai passando e você não conseguiu cumprir. Talvez nem 50%, 70% de tudo aquilo que você se propôs a fazer. Mas eu quero dizer, queridos, com isso, que nada mudou em relação àquilo que Deus tem para realizar na tua vida. Ainda que você colocou metas, propósitos e objetivos diante de Deus, e você não conseguiu cumpri-los,
O plano de Deus ainda está de pé na tua vida. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. São as promessas coletivas, são as promessas individuais. Quando eu recebi a chamada missionária, por exemplo, tinha eu 19 anos de idade. Eu achava que eu já sairia do país, saindo para o campo aqueles dias, talvez 2, 3 anos depois, mas se passaram 21 anos. E com 40 anos, eu saí então de São Paulo, sendo enviado para a Austrália. É porque é no tempo de Deus, queridos. É no tempo de Deus. E nesses, dos 19 até os 40, foram 21 anos. E quantas coisas eu queria fazer, eu tinha prometido, e eu falei, não, Senhor, vai ser diferente. Quanta frustração. Mas nada mudou em relação à promessa de Deus na minha vida, e hoje estamos ali trabalhando na Oceania há 14 anos para a glória do nome do Senhor. E aqui agora, queridos, os discípulos então, em Mateus, fazem a promessa. Juram fidelidade ao Senhor. E no texto lá em Marcos 16, nós vemos os discípulos agora com a fé abalada. Sabe o que me chamou a atenção, queridos? Que era só 3 dias. Jesus aqui não deixou um tempo indeterminado. Jesus é morto conforme ele havia dito, foi crucificado, mas ele disse, isso vai durar apenas 3 dias. E como é que os discípulos que estavam agora tão abalados não se lembravam que essa situação tinha prazo? O que eu quero dizer com isso é que quando nós estamos com a nossa fé abalada, nós esquecemos das promessas do Senhor. Nós esquecemos muitas das vezes daquilo que nós vivenciamos com o Senhor. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você está aqui na expectativa. Desculpa, queridos, mas a boca seca demais. Talvez você esteja na expectativa, talvez esteja na ansiedade de começar alguns projetos na sua vida. E você não tem ideia do tempo. O tempo, ele pertence a Deus. Pois bem, os discípulos aqui sabiam que apenas 3 dias seria o suficiente, mas eles se esqueceram, porque Jesus havia sido morto, já havia sido sepultado, e 3 dias apenas isso acabaria, se cumpriria a promessa da ressurreição. Mas a crise em que eles estavam era tão grande, que ninguém se lembrava disso. Vamos lá. Quando aqui em Marcos 16, as mulheres Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram até o sepulcro, e elas estavam preocupadas. Quem que vai revolver a pedra? Porque é pesado. Nós não temos condição. Nós não temos força para isso. Primeiro que eu acho que elas nem deveriam ir lá, porque Jesus disse que isso ia durar apenas 3 dias. Mas elas foram. E quando chegaram lá, a pedra estava revolvida. E elas entraram no sepulcro. E um anjo se apresenta a elas. Vocês estão buscando quem? Jesus, o Nazareno? Não, não está mais aqui. Olha aqui o lugar em que vocês colocaram ele. Ele ressuscitou. Em outras palavras, por que vocês vieram aqui? Ele não disse para vocês que ele ressuscitaria? E iria para a Galileia? Ou seja, vocês vieram para cá e se esqueceram dessa promessa? Não, vocês não deveriam estar aqui. Ele ressuscitou. Então é o seguinte, vocês vão até agora aos seus discípulos, mas tem um que eu vou destacar aqui, principalmente a Pedro. Por que ele faz menção aqui de Pedro? Porque Pedro é o que foi mais abalado. Porque aquele que jurou total fidelidade, eu imagino agora Pedro, com os demais discípulos reunidos, conforme o texto em Marcos 16:10, que eles estavam tristes e chorando.
e talvez se lamentando. Nós juramos fidelidade a Ele. Nós juramos fidelidade até o fim. Eu prometi ainda entregar a minha vida por Ele, morrer por Ele, mas nós todos o abandonamos. Queridos, o estado emocional de Pedro e dos discípulos era difícil, era triste, estava tão abalado, que nenhum deles se lembrava que era só 3 dias. Nenhum deles. Ninguém se lembrou das promessas feitas. Olha, Ele vai nos encontrar na Galileia. Ninguém se lembrava. Ninguém se lembrava dos milagres, das maravilhas, dos sinais. Tamanha era a fé abalada dos discípulos. E eu quero dizer para você, muitas das vezes, a nossa fé também é abalada. E quando a nossa fé é abalada diante de algumas circunstâncias, situações adversas que acontecem, queridos, nós também, assim como os discípulos, nos esquecemos daquilo que foi prometido, daquilo que foi profetizado. Mas eu venho dizer para você esta manhã, em nome de Jesus, que nenhuma das palavras do Mestre vão cair por terra. Então o anjo disse: vocês vão, falem com os discípulos, mas principalmente a Pedro, porque nós sabemos como é que Pedro se encontra agora. E o texto vai dizer que elas saíram do sepulcro, possuídas de temor e assombro, nada diziam a ninguém. Então, essa palavra que elas receberam, essa informação do anjo, elas se calaram e não disseram para ninguém. Ou seja, os discípulos continuaram ali sem a informação. Mas aí, queridos, no versículo 9, o texto vai dizer que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual o Senhor tinha expulsado 7 demônios. Essa mulher, com certeza, a Bíblia não diz como é que foi o processo da sua libertação, mas a Bíblia é clara em dizer que ela foi liberta de 7 demônios. Essa mulher tinha uma dívida de gratidão muito grande para com Jesus. E Jesus aparece a ela. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, queridos, que quando ela recebeu a informação, quando o Senhor apareceu a ela, melhor dizendo, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Ou seja, ela constatou a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu a ela, ela foi animosamente contar aos discípulos: olha, a promessa se cumpriu, eu falei com ele ressuscitou, aleluia. A Bíblia diz que eles não creram. Deu para você entender, irmão? Quando nós estamos com a fé abalada, até o testemunho de um irmão que vem aqui não fala conosco, a gente duvida. Quantas e quantas vezes é necessária uma intervenção divina para que você talvez volte a crer. Os discípulos estavam aqui, mesmo diante de uma testemunha da ressurreição do Mestre, mas a Bíblia diz que eles não creram. Amados e queridos irmãos, que situação! Era só 3 dias, eram apenas 3 dias, mas nem assim eles conseguiram se lembrar, nem com um testemunho vivo de alguém que se encontrou com Jesus ressurreto, foi o suficiente para convencê-los a acreditar. Pois bem, e aí vem o segundo testemunho. Depois Jesus se manifestou a 2 deles, um se chamava Cleopas, ou Cleopas, me ajude aí, pastor César. É Cleopas, não é Cleopas, é porque tem acento, né? Parece coisa do Egito, né? Cleopas. O outro não sabemos o nome.
Mas Jesus se apresentou a eles. Mais uma confirmação, mais um testemunho. E a Bíblia diz que eles também correram e anunciaram aos discípulos, e nem assim eles creram. Pensa num povo ferido, em discípulos feridos, discípulos abalados. Quando nós estamos abalados, nós nos esquecemos dos momentos que nós vivemos com o Senhor, das experiências que nós tivemos com o Senhor. Irmão, eu sei que tem gente aqui que viveu milagres sobrenaturais. Eu sei que tem gente aqui que teve experiências fantásticas com o Senhor. Ele ainda é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda faz milagres. Ele ainda realiza o sobrenatural. E Ele ainda cumpre promessa. E oxalá que o Senhor possa, nesta manhã, cumprir promessas dEle aqui neste lugar, sobre a tua vida. Existem promessas coletivas, que é para toda a igreja, mas existem promessas individuais, e você sabe o que o Senhor tem prometido para você. Você sabe do que o Senhor tem garantido que vai entregar nas tuas mãos. Ainda que a tua fé esteja abalada, ainda que você esteja decepcionado consigo mesmo, o Senhor manda te dizer: nada mudou. Tudo que eu falei eu vou cumprir. Tudo que eu prometi eu vou cumprir, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Mas os discípulos se esqueceram, queridos, das experiências com Deus. Vá lembrando aí do que Deus tem feito na tua vida. Vá trazendo à memória aí os grandes milagres que você viveu, as grandes experiências que talvez, se você tiver oportunidade aqui, você vai passar o dia todo aqui compartilhando com a igreja. E os discípulos se esqueceram, e nem o testemunho dos discípulos do caminho de Emaús, que eram 2, foi o suficiente para que eles acreditassem. Aí, irmãos, a fé dos discípulos estava tão abalada que eles precisavam de uma intervenção diretamente de Jesus. E isso se cumpre no versículo 14. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Talvez a tua fé, nesta manhã, está um pouco abalada. Talvez você não crê com tanta veemência, como antigamente nos testemunhos que você ouvia aqui. Talvez tenha gente nesta oportunidade que precisa de uma intervenção divina. E o Senhor ainda se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho de Maria Madalena não resolveu. O testemunho dos discípulos do caminho de Emaús não resolveu. Foi necessário um aparecimento diretamente de Jesus. Eu não disse para vocês que eu ia encontrar vocês na Galileia? Eu não prometi para vocês? Pedro, o que eu te falei, Pedro? Eu não fiz promessa para vocês? Olha eu aqui. Eu quero dizer com isso que eu ainda continuo sendo fiel à minha palavra. Então toda a incredulidade e dureza de coração, queridos, caiu por terra naquele momento. E aí Jesus aqui dá uma ordem. Olha, vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Brasil, Nova Zelândia, Austrália, Portugal, né, pastor César? E por aí mais.
Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Agora preste bem atenção. Esses sinais seguirão aos que crerem. Queridos, se vê muito hoje, muitos correndo atrás de sinais. Mas a Bíblia diz o contrário. São sinais que te seguirão. São sinais que vão correr atrás de você. Se você está correndo atrás de sinais, alguma coisa está errada. Os sinais seguirão aos que crerem. Lucas 24, 49 vai dizer o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pois bem, diante disso, queridos, os discípulos então, eles vão para Jerusalém, e ali eles cantaram aquele hino assim, ó: preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Quantas vezes, irmão, você cantou esse hino? Já cantou esse hino aqui, pastor César? Não? Irmão, já cantaram aqui? Não cantaram não, né? A igreja nunca cantou não, a comunidade toda junta assim? Nunca não? Mas em outros lugares você cantou. Cantou, né? Amém? O irmão ali cantou. Aí eu te pergunto, porventura você falou para o porteiro: fecha a porta aí, porque eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar, enquanto eu não receber a bênção. Você fez isso? Agora você não quer falar mais, né, irmão? Porque você cantou: preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Ué, se você não ficou lá até receber, então você mentiu, irmão. Você foi no embalo do cântico, tá bonito, aleluia, e você cantou. E os discípulos entenderam o seguinte: olha, graças a Deus, a nossa fé foi restaurada. Então vamos para Jerusalém, e não sairemos de lá até sermos impactados com o poder da promessa do derramamento do Espírito. E assim foram, queridos. Diz a história, pastor César, me corrija se estiver errado. É complicado quando você prega na igreja de teólogo, irmão. Você tem que olhar para ele ali e tal, né? Porque senão, se ele olhar com um sorriso, está certo. Se ele fizer cara feia, você falou errado, dados errados aí. Me corrija aí, pastor César, se eu estiver certo. 500 pessoas aproximadamente estavam buscando a promessa do batismo com o Espírito Santo. Ele riu, então está certo. Das 500 pessoas, apenas 120 perseveraram até o fim. Eles cantaram literalmente o hino da Cassiane e não saíram de lá. Primeiro dia, 500 pessoas, aleluia, glória a Deus, aquele culto de oração, né? Aquele fervor, aleluia, glória a Deus, Senhor, batiza, 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 aleluia, glória a Deus. Segundo dia, talvez caiu para 480. Terceiro dia, caiu talvez para 400. Quarto dia, quinto dia, até o 50º dia, só estavam ali 120 pessoas, os que perseveraram. A vitória está para quem persevera. E diz a Bíblia que não soprou um vento, irmãos, ouviu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ainda cumpre promessa.
o Senhor ainda manifesta a sua graça. Os discípulos que estavam abalados, os discípulos que se esqueceram dos 3 dias apenas, os discípulos que não acreditaram no testemunho de Maria Madalena, nem no testemunho dos discípulos do caminho de Emaús, agora estavam com a sua fé restaurada, porque agora foram revestidos. Que o Senhor possa revestir a sua igreja, queridos. Que o Senhor possa avivar o seu povo. E que esta palavra possa realmente falar profundamente ao teu coração. E que o Senhor venha nesta noite derramar da sua glória, da sua santa presença. E oxalá o Senhor possa estar cumprindo promessas ao seu povo aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos, amada igreja. Em nome de Jesus, eu quero voltar a palavra para o pastor César. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, depois dessa palavra, vamos fazer o ofertório e na sequência a ceia do Senhor, porque hoje é dia de ceia e hoje uma palavra sobre restauração da nossa confiança e permanência em tudo aquilo que Deus falou, tá certo? Então, curva sua cabeça e peça a Deus um direcionamento a respeito do ofertório. Pai, em nome de Jesus, é o Senhor quem cuida da minha casa, da minha vida. É o Senhor quem cuida de cada casa, de cada vida aqui presente. E agora somos chamados a refletir a respeito de como é que nós temos mantido o seu reino a partir da nossa comunidade. Dirige, Senhor, cada irmão que aqui está, cada irmã, cada servo de Deus, cada serva do Senhor, a investir na tua obra, conforme a tua palavra. Tua palavra diz que cada um propõe no coração como deve servir. E a tua palavra também diz que o Senhor ama aquele que faz isso com alegria. Então queremos investir na tua obra alegremente. Alguns farão isso com dízimos, outros com outros votos que foram feitos. Seja como for, recebe, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, e prospere em especial a casa, a vida, a família, os projetos de todos aqueles que têm cuidado da tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quer o envelope, levanta a mão, alguém leva o envelope aí para você. Olha, ó. Se você é do Pix, tem o QR Code aqui na tela, e muitas vezes já está salvo aí no seu celular, não é verdade? Eu sou do Pix hoje, deixa eu pegar meu celular ali. Quando você dá a oferta, o que você fala? Glória a Deus.